Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, São Caetano. Estamos aqui, mais uma vez, no canal do Moacir Rubira, o nosso vereador. Hoje nós temos um tema fantástico, esperado por muitos, que nós vamos estar falando de como estar reservando a nossa família sobre drogas, sobre esse mal que está na sociedade. Queria convidar todos para estar entrando direto na fanpage do Moacir Rubira, para todas as dúvidas que vocês tiverem, aproveitem, abusem do nosso palestrante, que está aqui para responder as maiores dúvidas que vocês tiverem. Vamos convidar nosso grandíssimo vereador Moacir Rubira para estar participando conosco. Boa noite, meu vereador, como que você está? Boa noite, Marcos, boa noite, amigas e amigos que nos acompanham aí no dia a dia do nosso trabalho, nos acompanham nas redes sociais e as nossas lives também. Marcos, hoje estamos aqui com uma pessoa importante para nós, o assunto é de extrema importância para a sociedade, para as famílias, não só de São Caetano, do Brasil e do mundo, que é em relação à prevenção às drogas na família, né? Esse é um assunto que atinge muitas famílias ao longo desse nosso Brasil afora, né? E hoje estamos aqui com meu irmão, Milton Mussini, ele é policial, escritor, especialista em prevenção às drogas. Obrigado, meu irmão, pela presença, né? Nós estamos aqui eternamente gratos pela sua presença aqui, o teu trabalho que você faz, que é importante para as famílias de nossa cidade e de nosso país. Boa noite, obrigado, Milton, pela presença. Só um minutinho, acho que travou o sinal dele. Etnizando e discutindo esse tema tão polêmico que causa tanto constrangimento até para as famílias, mas que é de suma importância nós levarmos Bom, enquanto ele está lá, Moacir, me fala um negócio. Hoje em São Caetano, como que tá? Tem algum trabalho, tem algo específico sobre drogas, sobre como estar recuperando esses menores? O Marcos, São Caetano, temos aqui a Secretaria de Assistência Social, né, que faz esse trabalho aí de acolhimento a essas pessoas, né, que são acometidas com droga, ou droga ilícita ou ilícita, né? E tem o pessoal do Associação Antialcoólica de São Caetano, aí, que é comandado pelo meu amigo Edson Calmona, que tem trabalhado em conjunto com a Secretaria de Assistência Social da cidade. Então, o trabalho é muito interessante, né? E a gente tem sentido que essas pessoas que são acometidas com o uso de drogas estão sendo assistidas, tá? Eventualmente, quando tem alguma necessidade maior, tem algumas instâncias do estadual, comandado pelo governo do estado, que também dá essa assistência. Mas a cidade está muito bem assistida nessa área, viu, Marco? Tá bem. Acho que o Milton... Não, muito bom. Eu não estou ouvindo, agora eu estou ouvindo. Não, legal. Estou ouvindo, agora estou ouvindo bem. Não, nós estamos... Pode terminar de explicar aí, moça, daí a gente já conversa com o Milton.
Como eu estava falando, Milton, em relação ao usuário de droga da cidade, né, a gente tem aqui o pessoal da Associação Antialcoólica, né, que mais o uso de droga ilícita, né, comandado Aham, pelo Edson Calmona, e a sim. Secretaria de Assistência Social também faz esse trabalho aí em conjunto com essa entidade. Então, logicamente, você nunca vai atingir 100%, que nada, nenhuma atividade hoje você atinge 100%. Mas eu acho que você talvez acompanha muito mais do que a gente essa área. A gente está bem coberto em relação à prevenção de drogas e atendimento às pessoas usuárias, né, Milton? Sim, claro. Primeiro, eu não sei se estava me ouvindo aí no início, eu quero agradecer o convite de estar aqui com vocês hoje para falar sobre esse tema tão importante, que ainda causa muito constrangimento e até certo tabu nas famílias, mas é de suma importância hoje o trabalho da prevenção, né? Porque não só esse atendimento ao usuário, que nem você estava falando muito bem, desenvolvido aqui em São Caetano pelo Edson, no NA, no AA, né, que fazem um brilhante trabalho de tratamento, mas mais importante do que isso, Moacir e Marcos, é a prevenção às drogas. Muita gente se fala em políticas públicas de combate ao tráfico, políticas públicas de tratamento, mas pouco a gente vê falar de políticas públicas de prevenção às drogas. Só para ter uma ideia, hoje, 70% dos pais brasileiros, olha só, 70% dos pais no Brasil têm como maior preocupação que os filhos entrem no mundo das drogas, que os filhos experimentem algum tipo de droga. 70% dos pais, essa é uma das maiores preocupações entre eles. E, ao mesmo tempo, você pergunta para esses pais se eles sabem falar sobre drogas para os filhos, se eles sabem conversar, se eles sabem orientar os filhos quanto à prevenção, cai isso aí, 90% deles não sabem falar. Então, não estão atualizados, não estão preparados para falar isso com seus filhos. Então, isso é o grande fator hoje que leva os jovens a experimentar drogas e até partir para o uso, depois para o uso abusivo, né, que é a desinformação dos pais e até a falta de interesse dos pais. Veja só, Moacir, eu vou fazer uma palestra em escolas, tanto públicas quanto particulares, a diretora manda 500, 600, 1.000 convites, chega a 10 pais, 11 pais para ver a palestra. Então, essa falta de interesse e a falta de informação são um dos fatores de risco que nós apontamos que leva hoje muitos jovens a ingressar no mundo das drogas. Você acha que nas nossas escolas, tanto pública como privada, deveria ter alguma matéria ligada a esse tema, Milton? Eu acho que talvez para tentar incentivar as pessoas a ter mais consciência da gravidade que é isso aí, né? Eu trabalho com a prevenção às drogas há 25 anos. Já escrevi 2 livros, sou um profundo estudioso do tema e eu luto, Moacir, há anos para que o tema de prevenção às drogas seja incluído na grade curricular das escolas. Porque hoje a gente tem o PROERD da Polícia Militar, que é muito bom, é fantástico, só que atende alunos de 5ª e 6ª série. Quando ele chega no ensino fundamental, que a gente está com 12, 13 anos, onde o bicho pega, que a gente fala, né, onde ele vai ter contato com as drogas, não tem instrução nenhuma, não tem amparo nenhum. Então, a minha ideia sempre foi ter esse tema embutido na grade curricular das escolas, para que ao longo de todos os anos, desde do primeiro ano do ensino fundamental até o ensino médio, a gente falar sobre prevenção às drogas com esse aluno, né, cada tema de acordo com a sua idade, e interagir isso com os pais, né, trazer esse pai para a escola, essa mãe para a escola, para interagir sobre esse tema também. Doutor, é um tema interessante, cara. Você que tem mais experiência nessa área, o consumo de tanto a droga lícita como ilícita, ela começa na adolescência. Que faixa etária que você tem esses dados aí para que a gente possa estar acompanhando isso aí também? Olha, Moacir, hoje, olha o que eu vou falar. Uma pesquisa feita entre os alunos do 9º ano, ou seja, alunos aí entre 10, 11 anos de idade, alunos do 9º ano do ensino fundamental, feita uma pesquisa com esse grupo de alunos, relatou que 55% deles já experimentaram algum tipo de droga.
mais da metade desses alunos já experimentaram algum tipo de droga. E dentre esse público que já experimentou algum tipo de droga, 1 a cada 5 crianças já disseram que ficaram embriagadas pelo menos uma vez. Então você vê que já na pré-adolescência o consumo de álcool está muito forte na nossa sociedade hoje. Só para ter uma ideia, hoje existem 2 milhões de jovens brasileiros, 2 milhões de jovens entre 12 e 18 anos que fumam maconha diariamente. 2 milhões de jovens brasileiros fumam maconha diariamente. Então isso é um número muito alto, é assustador. Crianças, como eu disse nessa estatística, já pré-adolescentes, já usando bebida alcoólica em abuso, ou seja, vai chegar aos 15, 16 anos, já estão entrando na fase de alcoolismo já, e isso é muito perigoso. E os pais hoje, me preocupa muito a atitude dos pais, que a maioria deles, Moacir, Marcos, eles olham isso, é só uma fase, ele foi numa festinha e bebeu. Não, nós temos que monitorar esses nossos filhos, esses jovens, e ensiná-los que se beber precocemente a bebida alcoólica, se começar a usar precocemente o álcool, quando ele chegar nos 15, 16 anos, a bebida alcoólica vai causar um efeito no nosso organismo que vai produzir a vontade de usar outras drogas. Então veja só o perigo que é isso, você dar bebida alcoólica para uma criança de 9, 10 anos, aí deixar ele se embriagar com isso. Então hoje, e um alerta que eu sempre faço, Moacir, Marcos e todos que estão aqui, hoje existem drogas sintéticas que o simples fato de experimentar essa droga já inicia um processo de dependência no nosso organismo. Então o pai que hoje acha que droga é só álcool, cigarro, maconha e cocaína, não. Hoje existem drogas sintéticas aos montes aí no mercado, cada uma com um efeito diferente e algumas já prontas para iniciar um processo de dependência na fase de experimentação. Olha só que loucura aí. Mas, viu, Milton, nessa crise de isolamento em função dessa pandemia, esses 5, 6 meses, você acha que favoreceu para diminuir pelo menos o consumo de droga por parte das crianças e adolescentes ou não? Não, Moacir, por incrível que pareça, não. Nós apontamos um número significativo no aumento do consumo de drogas. Por quê? Essa pandemia, com esse isolamento social, que né, trouxe levaram as pessoas a ficarem em casa, trancadas em suas casas, para se proteger da doença, a maioria delas começou um processo de depressão, de ficar isolado dentro de casa, trancado dentro de casa, e eles estão buscando nas drogas um motivo de fuga, uma válvula de escape, né, para você tentar aliviar essa depressão, esse isolamento, essa solidão. Então nós percebemos no meio da nossa sociedade que o consumo de álcool e maconha aumentou muito nesse período de quarentena. Mas, teoricamente, essas crianças, adolescentes, estão com as suas famílias em casa, com os pais, mães, sei lá, avós. Mesmo assim, eles estão consumindo? Como é que funciona? Os pais não acompanham? Estranho, né, cara? Hoje, a gente percebe, Moacir, Marco, que nós estamos passando por um período da nossa sociedade onde os pais estão cada vez mais distantes do nosso jovem. Eu costumo falar assim nas palestras. Você lembra quando seu filho ou sua filha começou a dar os primeiros passos, desde bebezinho? Eu tenho certeza que você estava ali, ao lado dela, dando a mão, apoiando, orientando. Você lembra quando ele começou a andar de bicicleta sem as rodinhas? Tenho certeza que você estava ali ao lado, orientando, apoiando. Por que agora, na pré-adolescência e na adolescência, você acha que ele já está formado, que já é um homem, já é uma mulher, que já sabe tudo, está pronto para passar pela vida? E não, é nesse período da pré-adolescência e da adolescência que nós devemos estar cada vez mais próximos dos nossos filhos. Porque é nesse período que surgem os conflitos, surgem as dúvidas, e é nessa fase que a gente está ali perto deles, tem que estar orientando, monitorando, esclarecendo as dúvidas deles. E hoje a gente vê justamente isso que a gente estava falando, esse distanciamento entre pais e filhos. E os jovens hoje têm uma ferramenta muito poderosa na mão, que é o tal do celular, do smartphone, da internet. Então eles estão comprando drogas pela internet, via delivery.
Ou seja, ele entra em contato com o aviãozinho da boca, com o traficante, e o cara vem de moto entregar na casa dele, o pai acha que é um amigo, um amiguinho que foi lá conversar com ele, e ele foi lá pegar droga, no portão de casa. Olha que assustador. Estágio que nós estamos chegando. Viu, Milton? Tem muitas perguntas, são dezenas de perguntas que me fizeram ao longo desses dias. E aqui algumas perguntas. Por exemplo, o alcoolismo é uma doença? Tem cura? Sim, o alcoolismo é uma doença. Aliás, toda dependência química, quando se fala em dependência química, a dependência química é uma doença. E a gente sempre fala que quando o usuário adquire essa doença chamada dependência química, ele não adoece sozinho. Ele adoece toda a família. Então, os pais ficam doentes, os irmãos, o marido, a esposa, enfim, todas essas pessoas que convivem com ele dentro de casa ficam doentes também, porque convivem com o problema, né, enfrentam esse problema, as crises, as mentiras, as recaídas. Então, todos eles ficam doentes. E o alcoolismo, sim, é uma doença, porque o alcoolismo é uma dependência química, né? Muitos acham que, porque é liberado, porque você pode comprar em qualquer lugar, as pessoas pensam que o álcool não é droga ou que não dá problema nenhum. Só para ter uma ideia, uma pesquisa feita entre jovens do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, a pergunta foi a seguinte: qual é a droga que menos mal faz ao nosso organismo? Adivinha qual foi a resposta? Bebida alcoólica. E por incrível que pareça, essa é uma das piores das drogas, pelo fato dela ser legalizada, pelo fato de estar embutida na nossa cultura que na festa tem que ter uma bebida alcoólica, se eu for para uma balada eu tenho que tomar alguma coisa, a mídia faz muita propaganda disso, embutindo na nossa cabeça que a bebida alcoólica talvez é uma das menores drogas, e na verdade não é. Tanto não é que o alcoolismo hoje chega a atingir cerca de 70% da população que usa bebida alcoólica. Então, mais da metade da população brasileira faz uso de bebida alcoólica. E cerca de 60% dessa população já vive em estado de alcoolismo ou de uso abusivo. Aí, Milton, já que essa é uma doença, o alcoolismo é uma doença, ela pode ser fatal ou não? Como é que funciona isso? Nós não temos muitos relatos de overdose, por exemplo, de bebida alcoólica. Mas a gente pode, muitas pessoas já ouviram falar em coma alcoólico, né? A pessoa entra em coma e pode levar à morte, né? Se ele exagerar na dose. Quando a gente fala em overdose nada mais é do que um excesso de dose ou uma dose muito grande da substância. Então, se eu tomar uma quantidade muito grande de bebida alcoólica e meu corpo não está preparado para isso ou não resistir a essa dosagem, eu posso entrar em coma alcoólica. Isso pode levar à morte, mas ainda é um índice muito pequeno de relatos de morte por overdose de bebida alcoólica. Mas só o fato da coma alcoólica já é preocupante, porque você entra em coma, você pode até perder os sentidos, né, ficar desmaiado, enfim. Então, realmente é muito perigoso. Mas o maior perigo da bebida alcoólica, Moacir, é ao longo da vida, os prejuízos que causa, os acidentes de trânsito que causam, as mortes por acidente de trabalho dentro da empresa, enfim, a violência doméstica, né, onde o homem normalmente bebe, né, no boteco e chega em casa super macho, super homem, e bate em todo mundo e quebra tudo, enfim. Então, os prejuízos sociais também são muito graves no uso da bebida alcoólica. Eu acho que, principalmente quando envolve o jovem, adolescente, Milton, é muito mais em festa, né? Quando a influência de amigos, né? Porque você tem que, para ser macho, tem que beber, aquele negócio, né? Para você conquistar com a namorada, sei lá, possível namorada, você tem que tomar uma para ter coragem. Tudo aí acaba influenciando bastante no comportamento do jovem, né? Nessa crise de bebida alcoólica, principalmente, né? A gente costuma falar que essa é a síndrome do Popeye, né? Lembra daquele desenho do Popeye? Então ele encontra uma dificuldade, o que ele falava? Já pegava a latinha de espinafre, comia o espinafre e ficava poderoso, né? Assim é a bebida alcoólica. O jovem entra na festa, caretão, tímido, sem muita conversa, aí ele tem que usar a bebida alcoólica para
para ficar poderoso. Deixa eu só ligar meu carregador aqui, que está descarregando a minha bateria. Então, ele fica macho, forte ali, né, e quer resolver. Então, a gente chama isso de síndrome do Popeye. E hoje é muito comum nas festas, nas baladas, os jovens usar bebida alcoólica e associado, olha o perigo que eu vou falar agora, associar a bebida alcoólica com energético. Isso, gente, é uma bomba para o nosso organismo. Por quê? A bebida alcoólica é uma droga depressora do sistema nervoso central. Ou seja, ela deprime. Por mais que a gente acha que a pessoa fica alegre, tagarela, mas logo em seguida ela fica triste. Então, a bebida alcoólica é uma droga depressora do sistema nervoso central. Aí você associa essa droga a uma bebida, um energético, que é um estimulante do sistema nervoso central. Olha o choque que isso dá. Você usa um depressor e, ao mesmo tempo, um estimulante. Isso é uma bomba no nosso organismo. Pode dar taquicardia, pode dar AVC, aumento da pressão corpórea, aumento da temperatura. E eles usam muito isso, por quê? Porque o energético ele é meio docinho. Então você mistura na bebida, principalmente nos destilados, tira aquele amargor, aquele amarrado na boca, né? Então fica mais docinho, mais suave, e os jovens usam muito isso. Isso é muito prejudicial à saúde de quem mistura a bebida alcoólica com energético. Principalmente a vodka, né? Eles misturam muita vodka com energético, Uísque, né? Mas isso que você está falando aí de droga causar até a chance de você ir a óbito, lá na Beneficência Portuguesa, eu logicamente que esses últimos 6 meses não tenho ido lá, em função até dessa pandemia, mas durante 20 anos eu ia diariamente lá. E principalmente final de semana, cara, aparecia esse jovem nessa situação, como alcoólica. Teve caso que já foi a óbito também, cara. Foi um negócio impressionante. Então, o consumo excessivo de vodka com esse energético, principalmente. Teve um caso, uma pessoa de 38 anos, e não é jovem, né, já. A pessoa que já deveria estar sabendo o que estava fazendo, acabou indo a óbito, felizmente. Fala aí, Marcão. Então, é o que eu disse, não é um índice muito alto, mas pode acontecer, né? Não, tem pergunta aí, Marcão? Não, tem muita pergunta. Primeiro eu queria agradecer o pessoal que está entrando, eu vou até falar alguns nomes aqui. A Viva, Natália, o Luiz Carneiro está mandando um abraço para você, Milton Moacir, Paulo César, Letícia, Chicão, Fernando Lemes, Denise, Thelma, queria agradecer de coração aí todo mundo aí que está entrando e prestigiando a nossa live. Temos várias perguntas. A primeira pergunta, Milton, é da Maria, do bairro Mauá. Quais índices vão sinalizar que algum membro da família está usando drogas? Boa noite, Maria. Obrigado pela pergunta, pela participação aqui. Bem, existem alguns sinais que nós pais podemos notar nos filhos se ele estiver começando a usar drogas ou se já estiver usando drogas. Bem, o primeiro sinal é a mudança brusca de comportamento. Então, aquele jovem, aquele filho, ele tinha uma vida normal, nós já acostumávamos com ele, com o jeito dele, se é tímido ou se é extrovertido, não importa, mas a gente sabe o comportamento dele como é, né? De repente, esse comportamento muda. Ele se torna um pouco mais agressivo, começa a discutir mais com os irmãos, começa a retrucar as conversas com os pais, começa a bater boca, ser agressivo, ter insônia, ficar irritado. Então, essas são as mudanças bruscas de comportamento. O jovem começa a mudar dentro de casa o seu comportamento. O segundo sinal é atitudes furtivas. Por exemplo, eu estou de noite e eu entro em casa com óculos escuros, para esconder a vermelhidão dos olhos que causa, por exemplo, o uso da maconha. O uso da maconha deixa o olho bem vermelho. Aí ele entra com óculos escuros para disfarçar. Sumiço de coisas dentro de casa. Esse é um outro fator. Às vezes a gente vai culpar a nossa secretária do lar, né? Deixa eu só apertar aqui. A gente culpa a nossa secretária do lar, mas vai ver, culpa do nosso filho que está subtraindo coisas para trocar na boca por droga. Outro fator, baixo rendimento escolar.
ou seja, ele começa a cair as notas dele na escola, já começa a cair e não, né, de uma hora para outra cai a nota, o rendimento escolar dele. E uma coisa bem interessante, que é um fator, um sinal muito importante para nós observarmos: mudanças de amizades. Então, aquele grupinho de amigos que ia em casa, que ia frequentar a nossa casa, que frequentava a nossa casa, deixa eu só fechar aqui, que não está... Agora sim. Que frequentava a nossa casa, de repente esses amigos começam a mudar as amizades. Normalmente esse pessoal que chega novo no hall de amigos dele, não é legal, é pessoa que fala muita gíria, é jovem que não está, né, não é acostumado com a nossa casa, enfim. Então são essas algumas dicas: a mudança brusca de comportamento, as atitudes furtivas, queda no rendimento escolar e mudança de amizade. Esses são alguns dos fatores que nos mostram se o nosso jovem, o nosso filho está ou não usando droga. Tem outra pergunta aqui, Milton, Pode da falar. Denise de Araújo. Ela é do bairro Boa Vista. Quais os danos à saúde causados por narguilé e cigarros eletrônicos que os jovens estão usando hoje em dia? Excelente pergunta. Eles costumam dizer, isso aí não dá problema nenhum, né? Não, imagina, não pega nada, né? Então vamos lá, só para você ter uma ideia, gente, narguilé nada mais é do que cigarro. É a mesma coisa. Aliás, eu vou falar um dado aqui, e vocês que são os adeptos a usar narguilé ou narguilé, vão ficar assustados. Uma roda de narguilé com 3 pessoas, em 1 hora, equivale a você fumar 100 cigarros convencionais. Será que não pega nada? Será que é, né, leve? 100 cigarros convencionais. Então, o narguilé é sim uma droga prejudicial, e tem um fator que ele leva a indução do câncer de garganta muito rápido. Por quê? Porque esse fato da fumaça passar no líquido e vir para a boca, ela vem mais suavezinha, com sabor, e isso fica tudo impregnado na nossa garganta e leva a gente a ter o câncer de garganta muito rápido. O cigarro eletrônico é outra bomba, gente. É outra bomba. O cigarro eletrônico, ele causa muito mais câncer de faringe, de laringe, de garganta do que o cigarro comum. Por quê? É muito simples. Aquele excesso de fumaça que produz o cigarro eletrônico, aquilo vem numa temperatura muito alta na nossa boca. E essa temperatura alta aquece muito rápido a nossa garganta, as faringes e a laringe. Isso libera substâncias na nossa garganta que propiciam a entrada de células cancerígenas. Então, o narguilé e o cigarro eletrônico são extremamente prejudiciais ao nosso organismo. Viu, Milton? Tem Sim. alguns itens interessantes, né, que a gente procura estar acompanhando aí. Por exemplo, o alcoolismo tem algo a ver com a histórico familiar? Por exemplo, tem doenças que a gente sabe, né, que câncer, diabetes, até hipertensão tem muito a ver com o histórico familiar. O alcoolismo ou a dependência de qualquer droga tem algo a ver ou não? Tem uma predisposição, mas até genética, mas não é predominante. Tá? Não é predominante. Por exemplo, tem filhos que têm pais que fumam e bebem, e eles não fumam e nem bebem porque a gente fala do exemplo positivo e exemplo negativo. Eles pegam esse exemplo negativo dos pais e falam, pô, meu pai e minha mãe fumam, minha mãe está com câncer, meu pai bebe, quebra tudo em casa, eu não vou beber, eu não vou fumar. E tem o exemplo negativo que eles veem que os pais bebem e eles falam, também vou beber também. Então é assim, o fator genético existe, mas não é predominante. O que predomina mais são os exemplos e as atitudes cotidianas. Viu? Em relação ao tratamento do alcoolismo, principalmente, a família tem que participar. Como é que funciona isso aí, Milton? Para que as pessoas, principalmente o jovem, né? Ele voltar atrás e parar de utilizar esse tipo de droga. A família, como é que ela tem que agir para exatamente fazer o que o jovem reverta a situação? Bem, como eu disse, a dependência química, Moacir, ela adoece toda uma família, né? Adoece todo mundo.
Então, o tratamento também tem que ser feito com todo mundo. Então, quando a gente leva um usuário para um tratamento, uma terapia de apoio, como o NA, como o AA, a família também tem que ir junto, tem que participar, tem que incentivar, tem que motivar esse usuário a participar desses grupos, porque a terapia de grupos, né, como o AA, o NA, o Amor Exigente, são grupos altamente preciosos na nossa sociedade, porque eles dão muito apoio. Às vezes, muitas famílias não têm como ir para um psiquiatra, não tem como ir para um psicólogo, e acham nesses grupos uma ajuda formidável ao tratamento. E realmente eles são muito bons no que fazem. Então, é muito importante que o usuário vá a esses grupos e a família vá junto, né? E é muito difícil, principalmente no início da dependência, você convencer um dependente a frequentar esses grupos de tratamento. Mas é muito importante esse convencimento e iniciar o mais rápido possível o tratamento. Eu quero mandar um abraço aqui ao nosso irmão Luiz Carlos, o Milton, que é irmão nosso também, que hoje ele deixou de ir na loja exatamente para assistir a live, né? Aí sim, hein? Boa noite. Luiz é um irmão nosso aí de 40 anos, ele falou, hoje não fui à loja para assistir a live. Obrigado, Luiz, um abraço para você, tá? Obrigado, Luiz. É uma pergunta interessante. A pessoa que ficar dependente já na primeira tragada, por exemplo, de maconha, ou primeiro uso de crack ou cocaína, já primeiro uso já fica dependente? Como é que funciona isso? Bem, como eu disse, existem algumas drogas sintéticas que o simples fato de experimentar já causa dependência. Mas no caso da maconha, para atingir a dependência, precisa ter um consumo periódico e contínuo mais prolongado. Já no caso do crack, por exemplo, existe um estudo feito pela USP que mostra que, dependendo do estado do seu organismo, como você está, se você fumar uma pedra de crack uma vez por semana, na quarta semana você já está iniciando um processo de dependência. Então, o poder de dependência do crack é muito forte. E para sair dessa dependência, nossa, é um trabalho muito árduo, tem que ter uma força de vontade muito grande, porque a droga realmente, né, o nível de dependência é altíssimo, para se livrar dele é muito grande. Então, cada droga tem um período aí de dependência, né? Por exemplo, a bebida alcoólica de 3 a 4 anos, aí num uso periódico, o cigarro também mais ou menos nessa faixa. Então, cada droga tem um período para se adquirir a dependência, mas o importante, vou frisar aqui, é que todas essas drogas causam dependência. Se causa dependência, eu não vou me arriscar. Eu não vou arriscar a minha saúde, porque eu não sei como que o meu organismo vai reagir. Então, é isso que a gente tem que passar para os nossos filhos. Todas essas drogas causam dependência. Só para ter uma ideia do álcool, voltar um pouquinho no álcool. Tem um estudo feito pela Unicamp que mostra, o objetivo desse estudo foi assim, mostrar qual seria a dose segura do álcool. Qual que é a dose que eu posso beber que não vai acontecer nada comigo? A dose, eles chegaram à conclusão que é o seguinte, a dose ideal, a dose segura do álcool é a dose 0. Ou seja, você não pode beber. Essa é a dose mais segura. Mas se mesmo assim, né, esse fato da nossa sociedade ter esse slogan muito ridículo, que eu fico pé da vida quando eu ouço isso, que é aquela frasezinha assim, eu bebo socialmente. Só que o cara tem evento social de segunda a segunda, poxa vida, né? Então, fica complicado, né? Mas, assim, a dose segura, por exemplo, da cerveja, é um copo de cerveja, uma latinha de cerveja já é o suficiente. Partindo para a segunda, já não é mais seguro. Agora eu te pergunto, quem usa bebida alcoólica consegue chegar a uma festa e tomar só uma latinha? Não, né? Por quê? Porque a droga causa, né? A droga causa esse desejo, essa vontade de tomar. Quero mais, né? Eu quero mais. É aí que você perde o controle, passa do limite e vê essas barbaridades que a gente vê no trânsito, nas famílias, enfim. Não, isso é muito... Fala, isso é muito bacana que você está falando, sabe? Porque, por exemplo, se a gente voltar alguns passos atrás, por exemplo, meu pai, na época do meu pai, eu entendo do Moacir, a droga que era no momento era o cigarro, que era bonito você estar fumando, que as meninas achavam que você era um cara diferente.
Era o macho, né? Era o macho. Acaba Daí macho. veio na minha fase, que era o quê? Começou a maconha. Daí começou, só que a cocaína era um negócio muito caro. Hoje você já vê já um pico, um leque de drogas gigante. E o que você fala, às vezes eu tenho alguns estagiários que trabalham comigo e eu sempre falo isso para eles. Eu sempre indico, porque na minha família, o meu pai, quando eu sempre joguei futebol, meu pai sempre falou, na minha época os caras jogavam éter na camisa. Porque você tinha o cheiro de éter e você corria muito mais. Só que daí acontece, acabava o jogo, você olhava para o cidadão, estava destruído. E hoje depois, meu pai sempre pegou no meu pé, sempre falou assim, meu, não usa droga, isso não leva a lugar nenhum. E sempre me incentivou no esporte, aonde eu falo para as pessoas, se pegam no esporte. Porque o esporte, hoje, por exemplo, eu corro, faço minhas corridas e tudo mais, e você vê a diferença. Tem muitos amigos meus que têm 10 anos a menos do que eu hoje, e usa droga, bebe, você vê a diferença, que é, do meu lado você fala assim, poxa, mas quem que é o mais velho, você ou ele? Daí, aí que começa a cair a ficha das pessoas e falar assim, como é importante, porque o pai é chato normalmente, né? O pai fica no pé, daí o pessoal fala, pô, pai, você é careta, você fica em cima de mim, me puxa a orelha na peito dos outros. E hoje eu agradeço meu pai, agradeço ao Miranda, que deve estar vendo, que também já foi meu treinador, falava muito para mim, falava assim, meu, não use droga, não vai disso que não precisa. E realmente a vida mostra que isso aí é uma tranqueira, não leva a lugar nenhum. Quer ver que dado interessante, Marcos? Nós vamos lembrar disso, os jovens de hoje não, mas nós vamos lembrar das propagandas de cigarro que tinha na televisão. Então, graças a Deus, isso aí conseguimos eliminar da televisão. A falta agora é eliminar a propaganda do álcool. Mas as propagandas de cigarro, se vocês lembrarem a propaganda do cigarro Hollywood, o slogan era Hollywood, o sucesso. E as propagandas eram jovens saltando de paraquedas, jovens andando de jet ski, jovens praticando esportes de adrenalina. Por quê? Porque o jovem gosta de adrenalina. Então eles usavam esses esportes que é de adrenalina para cativar o jovem. Mas aí eu te pergunto, aquele grupo de paraquedistas, quando eles estavam saltando, eles estavam fumando? Não. Aquele cara de jet ski fazendo manobra do jet ski, ele estava fumando no comercial? Não. Por quê? Porque o esportista não fuma, o esportista não usa droga. Mas olha que louco, eles usarem o esporte para induzir o jovem que gosta de adrenalina a fumar. E falar que era o sucesso. O primeiro protagonista da propaganda da Marlboro, que na minha época o jovem fumava Marlboro porque era o cowboy, era o másculo, né? O primeiro protagonista dessa propaganda morreu recentemente vítima de câncer no pulmão por causa do cigarro. Aí eu mandei uma carta para Philip Morris, né, para tentar mudar a propaganda. Aí eu dei a sugestão de colocar o caixão dele assim em primeiro plano, a caixinha do Marlboro em cima e o cavalo andando sozinho no pasto, né? Mas eles não gostaram da ideia. Não gostaram, né? Porque não vende, né? Não vende o produto, né, cara? Mas você sabe, Milton, em relação à droga, cara, eu conheci uma pessoa que usava muito crack, né? Você sabe o que acontecia? Mudava a fisionomia da pessoa, até a fisionomia muda, o tom de voz muda, a agressividade, cara, é impressionante o que o crack, principalmente, ele faz na população. Como é uma droga teoricamente mais barata do que maconha, do que cocaína, está atingindo muito essa classe, né, essa população de baixa renda, que é o que preocupa muita gente, que aí é onde vem a agressividade das pessoas, você não acha? É isso que vem aumentando a violência urbana nas grandes cidades, né? E o Marcos disse muito bem que naquela época, né, na época de jovem, pouco se falava em cocaína porque a cocaína era muito cara. Aí que surgiu o crack, para ser o crack ser a droga da periferia, porque ele tem o mesmo elemento ativo da cocaína e tem uma potencialidade muito maior. Então o crack veio para ser a droga da periferia, porque ele é mais barato. Só que hoje, depois aí dos anos 2000, até os anos 2010, mais ou menos, com a crise mundial, os usuários que pouco faziam uso de cocaína migraram para o crack. E como o poder de dependência do crack é maior, começaram a usar crack com maior frequência. Então, hoje, infelizmente, o crack é a droga de todas as classes sociais.
né? Então, hoje o crack já domina todas as classes sociais, porque o poder de dependência dele é muito grande. E olha que absurdo, o efeito do crack, então o cara usa o crack, ele conta até 4. 1, 2, 3, 4. Já atinge o pico de efeito no sistema nervoso central, em 4 segundos. E dura, em média, 15, 20 minutos esse efeito. Acabou esse efeito, o sistema nervoso central dele entra num estado de depressão muito forte. Por isso que a gente vê aquele pessoal da Cracolândia dormindo durante o dia, debaixo de sol, enfim. Ele dorme como defesa, o organismo faz ele dormir por defesa a essa depressão profunda. Aí, de repente, ele acorda, o próprio sistema nervoso central fala para ele, fuma mais uma pedra que você vai ficar legal. Aí ele sai louco, alucinado, querendo fumar uma pedra. Aí hoje, graças ao crack, a nossa vida vale um par de tênis, uma correntinha, um celular, um relógio. Porque ele vai roubar você para comprar a pedra, porque sem a pedra ele pode morrer. Então ele precisa usar a droga para sobreviver. Olha que loucura essa dependência do crack. Agora, dentro dessa linha, Milton, a dependência do crack e a cocaína é pior do que o álcool, é indiferente? Como é que funciona isso? A dependência do crack, ela vem mais cedo e vem com uma força bem maior, né? Então, ao mesmo tempo que ela chega aí em 1 mês, 2 meses de uso, a força dessa dependência é muito grande, a síndrome de abstinência é muito alta. O que é essa síndrome de abstinência? É quando o organismo fica sem a droga, ele começa a reagir, ou seja, o usuário para de usar a droga, ou porque não tem dinheiro, ou sei lá, por algum motivo ele para de usar por 1, 2 dias. O organismo começa a dar sinais de tremor, de febre, de taquicardia, de pressão alta, de ansiedade, e fica agitado, e a respiração aumenta. Isso chama síndrome de abstinência. No caso do crack, esses sintomas são muito fortes. Então, a síndrome de abstinência do crack ela é muito forte, bem mais alta que a da cocaína, do álcool, por exemplo. Então, esse é mais um item que a gente deve observar, conhecer e analisar, que é a síndrome de abstinência, ou seja, os sintomas, né, como o seu corpo reage sem a droga. Por isso que é muito difícil iniciar um tratamento de um dependente de crack fora de uma clínica médica, fora de um tratamento médico, porque a abstinência é muito forte, causa dor, causa tremor, causa taquicardia, como eu disse. Então tem que ter um acompanhamento médico. Você sabe que dentro dessa abstinência, eu me lembro muito bem, lá na Beneficência Portuguesa, fazia uns 15 anos por aí, um amigo meu que usava muito álcool, dele era só álcool, né? Um dia entrei no quarto de manhã e falou que tinha vaca voando dentro do quarto dele, cara. Você imagina a situação do cara. Tinha vaca voando dentro do quarto, dentro do leito dele. Então, você vê como é que estava a situação dele dentro dessa abstinência, que já fazia 2 dias que ele estava lá. Cara, um negócio maluco. Agora imagina isso. Interessante. Fala. Imagina isso com o crack, com a cocaína, por exemplo. Né? É muito maior. Maluco. Existe algum remédio, Milton, para estacionar, por exemplo, vício de álcool, droga? Existe uma medicação que você toma e estaciona? Ela deixa de que a coisa esteja evoluindo ou não? Hoje a gente, né, essa mídia nossa, né, a internet, a televisão, ela nos bombardeia com um monte de informação, né? Então hoje se a gente for dar ouvido a essas propagandas que aparecem aí de remédios milagrosos, põe o adesivinho, você vai parar de fumar, toma esse aqui que você para de beber, usa isso aqui que você para de usar droga. Tem até religiões aí que aparecem na televisão com 3 minutos de cura contra a dependência do crack, da cocaína. Gente, que absurdo, que absurdo. Esses caras usarem a fragilidade das pessoas no âmbito religioso para falar que cura a dependência do crack em 3 minutos. Porque esses caras não vão lá na Cracolândia curar todo mundo, então. Que absurdo que é isso. Então, voltando à pergunta dos remédios, existem alguns medicamentos que ajudam a diminuir a síndrome de abstinência e, por consequência, ajuda você a parar de usar, principalmente álcool e cigarro, tá? Mas isso tem que ser prescrito, tem que ter um acompanhamento médico de um psiquiatra especialista na área
que vai te acompanhar essa evolução da síndrome de abstinência. Mas dentro dessa linha que você está passando aí, Milton, quer dizer, a internação é o único meio que tem as pessoas tentarem se livrar desse mal ou não? É difícil a gente falar, né? Porque cada caso é um caso, mas na maioria dos casos, principalmente de dependência de crack e cocaína, o tratamento médico é o mais indicado, né? Então tem que ter uma internação, sim. Aqui tem uma pergunta interessante. Fala aí, Marco. Tem uma pergunta para você, Milton. Muitos países é legalizado a droga, né? Quais são os pontos negativos de nós legalizarmos a droga aqui no Brasil, no seu ponto de vista? Então vamos lá, bela pergunta, isso me preocupa muito hoje, porque o brasileiro é muito comum em copiar os europeus, copiar os americanos, né? Só para ter uma ideia dos perigos da legalização da maconha, Amsterdã, na Holanda, que foi a primeira capital mundial que legalizou a droga, se tornou hoje no principal país de exportação de droga sintética. Por quê? Porque jovens do mundo inteiro vão lá fumar maconha e, ao mesmo tempo, entra as grandes redes do narcotráfico vendendo as drogas sintéticas. Então, Amsterdã hoje é a principal capital do mundo que exporta droga sintética. Lisboa, em Portugal, fez um estudo que mostrou que, desde a legalização da maconha até hoje, aumentaram em 30% os casos de surtos psicóticos entre os jovens usuários de maconha. Em Denver, na Califórnia, nos Estados Unidos, que é uma das cidades da Califórnia que mais estudaram a evolução da maconha após a legalização, provou que aumentou a violência urbana na cidade em 30%. Dobrou os casos de homicídio, triplicou os casos de evasão escolar, ou seja, o jovem não consegue mais acompanhar o processo educativo nas escolas, porque o THC, o tetrahidrocannabinol, que é a substância que faz mal à nossa saúde, que é contida na planta, essa substância ela diminui os nossos reflexos e prejudica a nossa memória. Então o jovem não consegue mais acompanhar os estudos, então ele evade, ele desiste da escola. Uruguai, o Cais, a região do Cais, ali em Montevidéu, está o caos, né? Parece até um trocadilho. Mas por quê? Porque as pessoas começam a usar droga no pub, na loja oficial. Só que aí eu te pergunto, você acha que quando legalizar a droga aqui no país, a primeira coisa que vai acontecer é colocar imposto, taxas, enfim, vai ter tributos em cima dessa droga. Aí eu te pergunto, a loja oficial, o pub, o clubinho, né, para você usar a droga legalizada, ela vai te vender a mesma porção que a boca, mais caro ou mais barato? Óbvio que mais caro, né, porque tem imposto, tem aluguel da loja, tem que pagar funcionário. Esse é o grande problema que os estudiosos do mundo estão percebendo. No início da legalização, as pessoas começam a comprar no pub, os jovens de classe B e A que têm dinheiro vai comprar no pub, só que a grande massa de usuários de droga no Brasil hoje são jovens de classe D e E. Esse pessoal não vai comprar no pub, no clubinho, na loja oficial. Eles vão comprar onde? Na boca. Então, quem pensa que legalizando a droga acaba com o tráfico, está extremamente enganado. Porque não acaba, ao contrário, aumenta a venda nas bocas. Só para ter uma ideia, comprovando isso, no Canadá, que legalizou as drogas, no início, foi né, as lojas estavam vendendo muito, aquela febre, todo mundo querendo comprar, acabou o dinheiro. E hoje, as lojas oficiais do Canadá estão com seus estoques até o teto, porque não vendem mais. Por quê? Porque os usuários voltaram a comprar com os traficantes. Então, todos os países do mundo que legalizou... Oi? Inclusive, na América do Sul, o único país que legalizou foi o Uruguai, né? Isso faz 2 anos, por aí, né? O único país que legalizou foi o Uruguai, que também já está desistindo, né? Já todos os países estão querendo voltar atrás. Então, você percebe aqui no Brasil, se legalizar isso aqui, sabendo como as coisas funcionam no nosso país, vocês acham que legalizando a droga,
só é gente legalizada que vai plantar maconha para vender? Não, os traficantes vão cair aqui matando. Todos os países que eu estava falando que legalizou a droga, os grandes cartéis de narcotráfico do mundo se instalaram nesses países. Por quê? Porque eles começam a vender maconha e aliciar todo mundo a usar as outras drogas. Então, o poder de lucro deles aumenta, o poder de venda deles aumenta. Então, e olha que a gente não está falando nem dos malefícios da saúde ainda do usuário, hein? Nem o estrago que isso vai fazer nas nossas famílias. Eu estou falando da parte econômica, que todo mundo fala, vai arrecadar imposto. Só para ter uma ideia, o Brasil arrecada com um cigarro hoje 14 bilhões por ano. E o SUS gasta 44 bilhões por ano em tratamento de câncer de fumantes. Olha que lógica maluca. Eu arrecado 14 e gasto 44? Poxa. Então, é muito atento a esse pessoal que acha que legalizar a droga é uma boa. Eu sou extremamente contra, luto para isso. Eu sei que existem 2 processos em andamento, um no STF e um na Câmara dos Deputados Federais, para legalizar a droga no país. Eu tenho muito medo disso, porque a gente sabe que esse pessoal tem lobby, inclusive dos traficantes. Então, me preocupa muito se legalizar essa droga no país. Mas, Milton, você imagina isso, hoje, no Brasil, mesmo sem a droga legalizada, o poder paralelo já tem uma força tremenda, né? Você sabe disso. Inclusive, até no Congresso Nacional. Se você liberar essas drogas, meu amigo, esse país afunda e nunca mais vai voltar a ser o mesmo. Nunca mais. Pode ter certeza. Nunca mais. Você conhece mais do que você está na polícia e vê como é que funciona isso aí. Imagine os nossos jovens que já não gostam muito de estudar. Imagina isso elevado a 30% a mais de evasão escolar. Como que vai ser o futuro desse país? Não dá. É inadmissível a gente legalizar isso no país. Já que a gente gosta tanto de copiar os europeus e os americanos, vamos copiar eles sim. Vamos pegar os estudos científicos deles que provam que não foi legal legalizar e a gente voltar atrás e nem deixar que isso aconteça aqui no nosso país. Muito bom. Por exemplo, as pessoas... Fala, Marcos. Desculpa, Moacir, tem algumas perguntas, só para tirar uma dúvida. Primeiro, um abraço ao Júnior Anunciato. Um beijo no teu coração, parceiro. Tamo junto sempre. Ele está fazendo uma pergunta para você. Qual o prazo mínimo necessário de internação nos casos de droga? Então, algumas clínicas já têm um tipo de um protocolo, né? Que precisa de 3 a 4 semanas de internação mais rígida para que a gente possa interagir com os medicamentos e o organismo começar a diminuir essa abstinência, começar a desintoxicar o nosso organismo e para iniciar um tratamento propriamente dito, né? Então, de 3 a 4 semanas seria o ideal aí, de início. Dentro dessa pergunta aí que o Milton, que o Marcos fez, Milton, só uma sequência dela. Por exemplo, a pessoa que parou de usar droga, ela pode voltar a usar? Tem prazo de voltar ou não voltar? Como é que funciona isso aí, Milton? Os dependentes químicos, né, em tratamento, a gente tem uma filosofia, né, que é a filosofia dos 12 passos, e eles mesmos falam que é só por hoje. Então, ele está curado só por hoje. Amanhã é um outro dia. Então, só por hoje eu estou curado. Amanhã ele vai falar só por hoje eu estou curado. Então, é um tratamento para a vida toda, não tem fim esse tratamento. A qualquer momento, se ele tiver uma recaída e ele não resistir, ele pode voltar a usar. Isso é extremamente prejudicial. Então, por isso que a gente fala sempre só por hoje. Então, só por hoje eu não vou usar. E amanhã ele repete a mesma frase, só por hoje eu não vou usar. E assim vai a vida inteira. Então, o tratamento de um dependente químico é para a vida toda. Tá. Milton, vai lá, Marcos. Tem outra pergunta para você. Dorival Cavalheiro, da Barcelona. Das drogas conhecidas pela população, quais as mais violentas e que necessita de muitos tratamentos para largar o uso? Sem dúvida, o crack. O crack é a principal droga hoje, que em termos de dependência, é a mais poderosa e a que mais dificulta o tratamento, é o usuário do crack. Mas outra pergunta importante aqui, Milton e Marcos.
Fala, Onde é que a religião, ela pode entrar nesse tratamento, na ajuda das pessoas para incentivo de parar de utilizar droga, independente de qual ela, de qual religião, espírita ou católica ou mesmo evangélica. Ela entra bem nesse pacote aí ou não? Entra assim, Moacir. A religiosidade é muito importante na formação do jovem hoje. Se você pegar a incidência de jovens que experimentam drogas em grupos religiosos, jovens de grupos religiosos, é quase zero, se comparando a jovens que não frequentam religião nenhuma. Então, a gente percebe que a religiosidade é importante nesse processo de prevenção. Principalmente se a família, né, tiver uma atividade religiosa bastante intensa, vai acabar levando o usuário para ajudar nessa fase Na de verdade, recuperação. Moacir, na verdade, a base de tudo é a família, né? Se nós tivermos uma família coesa, unida, amorosa, que sabe falar não, que sabe educar, porque não é importante hoje você falar, ó, não use droga porque droga não é legal. Não, o jovem ele quer informação, ele quer saber. Então, se você fala, ó, não é legal por causa disso, 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 disso. Então, a gente sempre fala, não crie vazios na vida dos seus filhos, porque a rua vai preencher esses vazios. O que eu quero dizer com isso? Se você der uma resposta evasiva e o jovem achar, aí, meu pai tá brincando comigo, ele não sabe responder isso aí, não. Ele vai procurar na rua e a gente sabe que na rua nem sempre a resposta é a que a gente quer. Né? Não, mas é fantástico o que você está falando aí, doutor, porque aproveitando o gancho de você ser policial, né, em cima de tudo isso, a gente vê que a violência só aumenta. Se você, por exemplo, usar alguns programas policiais, a gente vê que tá faltando família, tá faltando a religião, tá faltando Deus na vida das pessoas, né? Porque o amor ao próximo tá cada vez menor, a paciência está cada vez menor e a necessidade e o desemprego cada vez maior. Sabe o que eu percebo, Marcos? Isso ao longo desses 25 anos dando palestra. Os pais, quando a gente pega um jovem usando droga e leva para a delegacia, o discurso mais comum que eu ouço dos pais é o seguinte, tá vendo? Dou de tudo para esse moleque e olha o que ele me apronta. Tem tudo em casa, videogame, celular, faz viagem e olha o que ele me apronta. Só que aí eu percebi ao longo desse tempo todo que o jovem hoje, por mais rebelde que ele seja, por mais que ele ache que ele é dono do próprio nariz precocemente, o que mais ele precisa não é de celular, não é de videogame, não é de computador. O que ele mais necessita hoje é diálogo, carinho, compreensão e amor. Uhum. E é isso que a gente tem que dar para os nossos filhos. E olha que magnífico, não importa que crença que você tem, Deus deu a nós o que mais os nossos filhos precisam, que é diálogo, carinho, amor, compreensão, e a gente não precisa comprar, nem sequer sair de casa para dar para ele. A gente dá na nossa sala, num colo, num abraço, num beijo, numa orientação, num bate-papo. Então, esse fator comercial capitalista que as famílias usam hoje, eu estou meio distante do meu filho, mas ele quer um smartphone de última geração, eu vou lá e compro e dou para ele. Ele quer um videogame, eu vou lá e compro. Eu compro. Só que cada vez que você está comprando mais para o seu filho, você está deixando de dar o que ele mais precisa, que é carinho, diálogo, amor. E essa é a base da nossa sociedade. Enquanto a gente não tiver uma sociedade que saiba amar, a gente vai viver esse mundo capitalismo selvagem e a violência vai cada vez mais aumentar. Milton, você sabe que as autoridades estão muito em cima hoje, né, de apreensão de drogas, principalmente maconha e cocaína, mas o que a gente está percebendo, está entrando forte, por exemplo, são as drogas sintéticas, né? Elas, na verdade, são utilizadas mais pela alta sociedade. Quais são as drogas sintéticas que você sente aí que está entrando forte e consegue até enganar, né, as autoridades do Brasil, né, que a gente sente que não consegue pegar, porque eles inventam tantos meios, né, de infiltrar isso daí, que as autoridades não estão conseguindo pegar isso aí, não é verdade, não? É isso mesmo, Moacir.
A droga sintética que chegou no Brasil a primeira droga sintética que chegou no Brasil foi o êxtase. E ela foi apelidada logo de cara como droga do amor. Por quê? O êxtase, ele libera as sensações, então ele deixa o tímido tagarela, aquele cara que não consegue chegar na menina vai chegar mais fácil, aquele que não consegue dançar vai dançar, pular, dar cambota,